Henrique, que honra ter ele aqui hoje. Nós estamos muito felizes, né, pastora Vânia? Porque ele é um líder reconhecido internacionalmente por cuidar da família. A agenda dele é concorridíssima. Eu quero até agradecer ao nosso parceirão Wilson Leonardo, né, que intermediou esse contato pessoalmente e nos proporcionou esse dia. Então, pra gente é uma honra, é um prazer te ter aqui, pastor Josué Gonçalves. Palminhas para ele. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, pastora Vânia. Bom dia, Paula. Bom dia. E eu quero agradecer o convite e dizer que para mim é uma honra e uma alegria grande estar participando com vocês desse programa tão importante, que vocês fazem. É uma alegria. E eu quero também agradecer ao pastor Wilson, né, que foi quem trouxe para mim o convite que vocês fizeram. Ah, que bênção. Pastor Wilson é uma lindeza. Ele já esteve aqui na nossa casa e fomos muito abençoados. E assim, pastor Josué, é uma honra. A gente que te assiste, acompanha há anos e tempos. O senhor não conhece a gente, mas a gente conhece o senhor. Como se a gente já fosse íntimo dele. A gente é íntimo do senhor e o senhor fala assim, quem é esse povo? Que bom, que bom. Isso é muito interessante. Pastor Josué, o seu tema sempre foi família e a igreja chama Família Debaixo da Graça e o senhor é como se fosse assim um aperfeiçoador dentro do ministério e essa linha continua e o senhor nunca saiu dessa tônica, família? Veja só, eu trabalhei por um período de tempo falando sobre evangelismo estratégico e missões, mas foi pouco tempo. Aí, em 1990, ficou claro para mim a minha chamada para trabalhar com família, não é? E eu comecei a me dedicar. Eu me lembro que eu dei minha primeira palestra sobre família no dia 17 de janeiro de 1990. E de lá para cá, eu não parei mais. Eu estabeleci o nosso ministério e aí eu ajudei muitas igrejas a implantar o Ministério de Casais e Família. E agora eu estou assim trabalhando tanto com família quanto com liderança. Então, hoje, eu dedico parte do meu tempo também falando para líderes. Uau! Que bênção, que bênção. E a sua família é um exemplo. O Douglas Gonçalves, né? Foi tão lindo assim a passagem de vocês, quando ele foi ter a própria igreja, esse momento de transição, como que é? Foi os jovens com ele? Como que foi isso para o seu coração? Olha, é até interessante que eles fizeram agora 4 anos de aniversário e eu até mostrei umas fotografias lá no aniversário da igreja sobre esse momento. Foi assim, o Douglas trabalhava na nossa igreja, né? E Deus deu para ele uma visão de um movimento de igreja voltada mais para a juventude. Família Desescope, né? E aí ele compartilhou comigo, eu disse, Douglas, é muito interessante o que você está falando. Aí eu falei, vou reunir o conselho da igreja e você vai expor essa sua visão para o conselho da igreja. E ele expôs, o conselho entendeu perfeitamente que era de Deus, era um projeto lindo. Então nós enviamos o Douglas para esse projeto, E aí ele começou, e ele é ainda mentoreado por nós, ele está debaixo da nossa cobertura, e hoje acho que o Douglas já deve ter lá na igreja que ele é responsável mais de 1.000 pessoas. Uau! Que tremendo, né? O senhor fica muito feliz. Eu penso que assim é um marco e
o filho ir além, os seus filhos, a sua filha já esteve aqui, a Letícia. Gonçalves, uma gracinha. Uma gracinha, né? o seu neto, gente. Eles estão dando uma mensagem assim maravilhosa. Verdade, foi incrível. Então, a sua família o senhor está de parabéns. Acho que o senhor fica com o coração muito, muito feliz. Com certeza. Ainda ontem eu recebi o Douglas e a família lá na minha casa e nós estávamos conversando. É muito gratificante, é muito prazeroso ver o que Deus está fazendo na vida dos nossos filhos. É o cumprimento de uma promessa, né? E verás os filhos dos teus filhos. E eu estou vendo meus filhos, os filhos dos meus filhos indo para o mesmo caminho, certo? Sendo bênção para a obra de Deus, né? Para o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. O senhor trabalha com líderes, com pastores, e como o senhor atua na área de família, a sua própria família sofreu ataques, o senhor precisou proteger diferenciado a sua casa, porque são muitos líderes e pastores com seus filhos machucados, feridos e longe também da casa do Senhor. O que o senhor fala para esses pastores, para esses líderes que nesse momento não vivem ainda o que o senhor vive? Olha, eu tive a felicidade de ter mentores, né? Eu tive a felicidade de aprender com outros pastores como eu deveria educar meus filhos de forma saudável, equilibrada e que eles também se tornassem apaixonados pela igreja e pelo ministério. Eu penso que o grande erro está exatamente na criação dos filhos. Por isso que hoje eu invisto dando mentoria para pastores. Por quê? Porque se os pastores tivessem educado seus filhos de uma forma diferente, eles provavelmente não perderiam os filhos no meio do caminho. Por exemplo, um dos erros que os pastores cometem é querer colocar sobre os filhos um peso ministerial que não é para os filhos, é para o pastor e a esposa. Uau. Certo? Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor, ele é um membro do corpo de Cristo como todos os outros membros. Sim. Então, quando o pastor quer colocar ou permite que a igreja coloque sobre os filhos um peso ministerial que não é para eles, faz com que os filhos, em vez de amar o ministério, tenham uma aversão ao ministério. Um outro erro que muitos pastores cometem é dar todo o seu tempo, energia para a igreja e abandonar a família, colocando a igreja antes da família. Esse é um outro grande erro. Quando o pastor coloca a igreja antes da família, aí qual é a sensação que os filhos têm? A igreja roubou meus pais de mim. Sim. Então, a igreja não é minha amiga, a igreja não é minha parceira, a igreja não quer o meu bem, porque a igreja roubou meus pais de mim. Sim. Então, eu penso que foram estes erros que os pastores cometeram que fez com que os filhos se perdessem no caminho. Como que o senhor vê essa banalização em relação à família? Porque, pensa bem, o senhor vem há mais de 30 anos, trabalhando com foco família, e a gente vê uma desconstrução. Claro que o reino das trevas vai brigar sempre com o reino da luz, né? Mas isso dentro da igreja acaba afetando, porque parece assim, pastor, o índice de divórcio que existe dentro da igreja é o mesmo que existe aí o quadro aí fora. Então parece que a gente fica ali num limiar muito perigoso. Aí vem a ideologia, essa banalização da família tradicional, a família que foi a origem perfeita em Deus, e hoje isso está relativado. Como que a gente vai fazer? O que o senhor pensa? Pastora Vânia, realmente vivemos hoje
um momento bastante delicado. Por quê? Veja só, com a evolução da tecnologia, mudou tudo. Por exemplo, lar é uma palavra que vem de lareira. Lareira era aquele fogo que os nossos bisavós acendiam dentro de casa para que a família se aquecesse. Então, olha, essa é a ideia de lar, né? De lareira. A família reunida em torno daquilo que aquece. Com o advento, não é, da televisão, com o advento agora da internet, é claro, nós não podemos ignorar os benefícios que a tecnologia trouxe. Sim. Mas nós precisamos reconhecer que com o advento da televisão, principalmente agora da internet, aquilo que estava longe veio para perto, mas aqueles que estavam perto se distanciaram. Verdade. Então, quanto mais avanço tecnológico, quanto mais acesso às informações, quanto mais entretenimento tecnológico, mais a família ela vai se distanciando. Por exemplo, em muitas casas, hoje, pais não conversam com os filhos, marido não conversa com a esposa, porque hoje você tem o Instagram, o Facebook, você tem o YouTube, você tem a Netflix com as suas séries. Então, todo esse aparato tecnológico está silenciando e afastando a família. Isso é grave. Isso é terrível. Eu digo, eu estava semana passada ainda falando com os maridos. A grande reclamação das esposas, de muitas esposas, meu marido, ele conversa com todo mundo fora de casa. Quando ele chega em casa, ele está conectado ao WhatsApp, às redes sociais, e ele não conversa comigo. Uhum. O que aconteceu lá no Éden quando Adão não conversou com Eva? A serpente conversou com Eva. Uhum. Então, nós corremos o grande risco hoje de o marido não cumprir o seu papel como deveria e pegar a esposa sendo seduzida pela serpente. E eu até disse que hoje a serpente não é uma cobra que aparece numa árvore. Hoje a serpente se modernizou como tudo. Hoje a serpente vem pelo WhatsApp, ela vem pelo Instagram, ela vem pelo Facebook, ela vem pela Netflix, ela vem pelo YouTube. Então, é urgente que a gente restabeleça o diálogo, a comunicação dentro de casa. Pelo contrário, o casamento vai ficando vulnerável e, consequentemente, a família vai adoecendo. E aí, o número de divórcios, o número de filhos sem pais, não é? Vai crescendo e a cada dia mais as pessoas vão adoecendo por causa do adoecimento da família. Nossa, e o senhor falando aí, e é tão grave isso, e ainda vai ficar mais grave, pastor, porque eles estão desenvolvendo uma inteligência artificial onde as máquinas vão pensar por si. Dentro desse apagão que teve agora, aí das redes sociais, eles trouxeram à tona essa conversa do que já essas tecnologias avançadas estão já entrando num nível de criar um próprio Deus, onde a máquina, onde a tecnologia vai ter uma inteligência artificial a ponto de pensar por ela. Na verdade, essa inteligência artificial já existe, não é? Ela já existe. Para a senhora ter uma base, é muito comum a senhora estar conversando sobre o interesse de algo com alguém e depois aquilo que você conversou aparece nas suas redes sociais te oferecendo. Não, o meu telefone, aqui, às vezes eu estou conversando com alguém, ele entra na conversa e fala, e responde algo.
Então, exatamente. Então, já existe uma inteligência artificial em Sim. operação, né? E, por exemplo, hoje, quem assistiu aquele filme das redes sociais percebeu que hoje o Facebook, o Google, o próprio YouTube e outras redes, elas só te mostram aquilo que é do interesse delas que você veja, entendeu? Só te mostra aquilo que é do interesse delas que você veja. Então, já existe uma manipulação através das redes sociais. Sim. Então, e isso vem comprometendo seriamente a família. Por quê? Porque de tanto assistir sobre princípios e valores distorcidos, as pessoas vão tendo aquilo como verdade, como certo, e vão moldando suas vidas a partir daquilo. Sim. E é por isso que hoje professores nas escolas têm muita dificuldade de dar aula, né? Em alguns lugares tem falta de professores, porque ninguém mais quer dar aula para um grupo de adolescentes revoltados, que não reconhecem autoridade, que não são submissos e que acham que sabem mais do que os professores. Tudo isso é consequência desse acesso fácil a informações, muitas vezes distorcidas. Mesmo, verdade. Então, que se levante mesmo, né, os sacerdotes, que se levante homens e mulheres que vão continuar defendendo a família, não é? Vão continuar dentro dos princípios do Senhor, porque assim, a guerra é forte. É por isso que hoje eu venho insistindo com os pais, não é? Para que eles estejam mais presentes na vida dos filhos. Eu até, antes de entrar aqui, eu gravei uma reflexão falando sobre a importância do investimento de tempo na vida do cônjuge e na vida dos filhos, porque o tempo é a moeda de maior valor que se investe na família, que se investe no casamento. Se nós não investirmos tempo, consequentemente, esse tempo, o tempo deles, que deveria ser nosso, vai ser investido naquilo que denigre, naquilo que deforma, naquilo que dá uma direção errada. Por isso que os pais precisam acordar. E eu tenho uma frase que eu aprendi com a dona Marlene Guerrato. Ela diz o seguinte: filhos não se perdem na rua, filhos se perdem em casa. Meu Deus. Olha que coisa interessante. Filhos não se perdem na rua, filhos se perdem em casa. Quando um filho se perdeu na rua, é porque antes os pais perderam esse filho em casa de vista. Meu Não Deus, Não deram atenção devida, não fizeram a lição de casa, não inculcaram neles valores e princípios da palavra. Por isso que eu penso que a solução para esse problema está nas mãos dos pais. Dos pais. Meu Deus, meu Deus. E o senhor vai fazer uma live agorinha falando sobre um tema muito interessante. Quem ama, fala. Quem isso. ama, fala. O que é que o senhor quer dizer com isso? Por exemplo, quem ama, fala a verdade. Fala a verdade. E a verdade, ela muitas vezes é como um bisturi do médico, que corta, fere, mas não é para matar, é para curar. Sim. A verdade, muitas vezes, é como uma injeção muito doída no músculo, que dói, mas é para curar. A verdade, muitas vezes, ela é como um remédio amargo, não é? Mas que também não é para matar, é para curar. Então, quem ama não fala apenas o que o outro quer ouvir, fala aquilo que o outro precisa ouvir. Agora, Paulo disse que essa verdade, ela precisa ser embrulhada com amor. Ela precisa ser
dita com amor. E quando é que a gente diz a verdade com amor? Primeiro, a gente fala no lugar certo. Segundo, a gente fala na hora certa. Terceiro, a gente fala da forma certa. Porque nem sempre o problema está no que diz, mas em como se diz isso. Porque, às vezes, o que está sendo dito é certo. Mas da Deveria forma ser errada. dito. Mas no lugar errado, Da forma. na hora errada e de uma forma errada. Então, quem ama fala no lugar certo. Quem ama fala na hora certa. E quem ama fala da forma certa. Então, é muito importante entender que amar não é passar o tempo todo afagando o ego da pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, que todos nós precisamos de um espelho, tá? E quais são as duas grandes virtudes do espelho? Primeiro, ele fala a verdade. É mesmo. Segundo, não tem medo de ser quebrado. Aham. Então, o espelho nos fala a verdade. E todos nós precisamos de um espelho. E o espelho de Davi era Natã, aquele que falava a verdade, principalmente quando Davi errava. Foi ele quem confrontou Davi no seu pecado com Betseba. Agora a pergunta é, quem é que te confronta? Quem é que te fala a verdade? A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem ama, fala a verdade, porque quer ver o outro curado, liberto e restaurado. Que maravilha, que bênção. O senhor fez uma live com o Douglas falando sobre o segundo casamento. É uma polêmica, mas é importante a gente conversar sobre isso. Veja só, o segundo casamento não estava no plano original de Deus, né? Quando Deus pensou em casamento, ele pensou em uma aliança para toda a vida. Eu sempre tenho dito que quando Deus pensou em casamento, ele estava se baseando na aliança entre Pai, Filho e Espírito Santo. E a aliança entre Pai, Filho e Espírito Santo, ela é indissolúvel. Uhum. Ela é eterna. Agora, infelizmente, o pecado entrou no mundo, não é? Infelizmente, o pecado, depois que Adão e Eva estavam casados, o pecado entrou no mundo. E o pecado, consequentemente, trouxe todas as consequências que nós conhecemos, inclusive o divórcio. O próprio Jesus disse, no princípio não foi assim. E o divórcio tem a ver com a dureza do coração de vocês, não é? O divórcio tem a ver com a dureza. É tão interessante, se a senhora prestar bem atenção no Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus fala sobre perdão. No capítulo 19, Jesus fala sobre o divórcio. O que significa dizer que melhor do que o divórcio é o perdão. O perdão que restaura. E eu, aqui na nossa casa de restauração de casamentos, tenho visto, literalmente falando, centenas de casais que chegaram aqui com a carta de divórcio nas mãos e entenderam que melhor do que se separar era deixar Deus restaurar, não é? Era deixar Deus restaurar. Tem uma palavra que o pastor Marcos Moura ministra aqui para nós, e ele fala algo interessante. Quando Jesus curou aquele homem das mãos ressequidas, ele não deu outra mão para ele, não é? Ele restaurou aquela mão, certo? Então, Deus não vai te dar um novo marido, vai te dar um marido curado. Não vai te dar uma nova esposa, vai te dar uma esposa curada. Amém. Certo?
Não vai te dar um outro casamento. Ele pode te devolver um casamento curado. Agora, é preciso deixar o coração se quebrantar, porque a dureza do coração é que leva uma pessoa a optar pelo divórcio como o caminho mais fácil. Sim. E aí fica muito claro nas Escrituras que o caminho mais fácil não é o caminho da vida. Ó, a Bíblia diz, estreita é a porta que leva à vida. E largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, a porta estreita e o caminho apertado é o caminho e a porta que leva para a vida. Então, escolher o mais fácil, muitas vezes, é escolher o caminho que te levará a um futuro marcado pela infelicidade. Agora, você liberar perdão e acreditar que Deus pode restaurar, é o caminho estreito. Você está optando pelo caminho da vida, Uhum. pelo caminho da graça, pelo caminho da misericórdia. Agora, é claro, eu tenho dito que o divórcio, ele é uma porta de emergência. Uhum. Para que você usa uma porta de emergência, por exemplo, no avião? O avião aterrissou e está pegando fogo. Ou você pula, ou você morre. Então, se o seu casamento, por exemplo, é um casamento abusivo, por exemplo. Isso. Abusivo. Agressão física constante, adultérios constante. Não tem como sustentar um casamento assim. Sim. Não tem. E, de repente, não só é abuso frequente, adultério frequente, como não há uma predisposição de mudança. Não há. Aí, eu sou pai. Eu não quero isso para minha filha. Deus é pai. Uhum. E ele não quer isso para os seus filhos. Então, é uma questão de bom senso. Nós somos contra o divórcio, porém, somos contra também qualquer tipo de abuso sistemático. Uhum. Muito bom, muito bom. O senhor tem sonho, está realizando alguma coisa assim nova, que o senhor fala assim, isso aqui agora é uma cara nova, algo que o senhor está fazendo nesse momento no seu ministério? Nós estamos trabalhando na construção da nossa casa de restauração de casamentos, né? Nós já terminamos 37 suítes, que ficou assim a nível de um bom hotel. Vai ser tipo um hotel. Exatamente, é muito bonito. E agora nós estamos fazendo o templo, né? Nós estamos fazendo agora o templo. Já começamos a terraplanagem e a fundação vai começar, acho que segunda-feira. E eu estou agora reestruturando os nossos cursos para que todas as igrejas tenham disponível os nossos cursos já tem muitas igrejas que fazem o nosso curso 8 Passos para um Casamento Extraordinário. Mas nós estamos agora reestruturando para que todas tenham acesso a esses cursos. Que maravilha, hein, pastor? Uma casa de restauração. O senhor tem o SOS Família, não é? SOS Casamento. Essa casa. Isso. Aí vai ser a casa. Esse SOS é a casa ou é separado? Não, é a casa. Porque é assim, eu chamo aqui é Espaço Amo Família. Certo. É o Espaço Amo Família, mas é uma pousada destinada a eventos para casais. Por exemplo, nós fazemos aqui o SOS, que é uma imersão de 4 dias, e fazemos também um evento chamado Celebrando o Casamento, que é mentoria e lazer. Não é passeio, compras e tal. Então, esse é um evento. Então, são 2 eventos distintos que acontecem no mesmo lugar. O SOS Casamento, que é uma imersão para cura, e o Celebrando o Casamento. Que bênção. Só para terminar, então, desse tempo todo, o senhor deve ter assim, atendido já milhares e milhares de casais. O que assim mais chamou atenção? Qual é a tônica mais forte que repete? Que você fala assim, não, isso aqui é forte demais, e praticamente todo mundo, algo em comum, que você fala assim, isso aqui é fato, quase em todo lugar. Olha, como eu estou trabalhando muito hoje aqui no SOS Casamento, nós fazemos, esse mês aqui, por exemplo, nós estamos fazendo 3 SOS Casamento, ou seja,
3 semanas seguidas, estamos recebendo um grupo de casais que, na sua maioria, chega com a carta de divórcio na mão, certo? E volta para casa casado de novo. Então, aqui é muito frequente. Nós recebemos casais separados, 1 mês, 3 meses, 4 meses, 3 anos, 8 anos, 20 anos. É muito comum. E a gente trata esses casais, né, faz essa imersão, e no final, a gente, muitos se entregam para Jesus, casam de novo, voltam para casa, reconstroem tudo. Nós temos muitos testemunhos, e isso acontece com uma certa frequência aqui. Que bênção. Desses 8 passos aí que o senhor tem, o senhor podia falar pelo menos 1 ou 2 para a gente, né? Fala alguma coisa, assim, uma dica, que o senhor fala assim, ó, isso aqui eu quero ministrar hoje aí para vocês. Veja só, eu falo sobre, na verdade, 8 passos para para ter um casamento extraordinário, uma comunicação extraordinária. Uma das coisas que eu falo nesse curso é que marido não vem pronto, se constrói. Isso. Né? Eu insisto com as mulheres que cada marido é o resultado que a mulher é para ele. Nossa, muitas vezes. Mas aí o senhor falou tudo. É forte. Porque muitas vezes a mulher não se dá conta que ela mesma está construindo o marido que tem. Meu Deus, então, ela é edificadora, da né? Mulher, exatamente. O comportamento da mulher vai determinar o marido que ela vai ter. Uau! Não tem como ser diferente, não é? E eu também falo para as mulheres que eu falo para os homens, né? Que cada homem tem a mulher que eles estão construindo. Que ele merece. Seja, cada um tem um que merece. A minha esposa é o resultado que eu sou para ela. Então, não adianta eu querer plantar, certo, limão e colher abacaxi. E querer colher abacaxi. Não adianta eu plantar no meu casamento, em relação à minha esposa, pepino e querer colher laranja. Eu estou colhendo o que eu mesmo estou plantando. Então, se eu quero ter uma mulher melhor, eu preciso escolher sementes boas para plantar na vida dela como marido, certo? Então, de repente, tudo que eu estou colhendo é apenas um resultado do trabalho errado que eu estou fazendo. Então, quando a gente entende isso, a gente assume a nossa responsabilidade. Porque é muito fácil a gente transferir para o outro. E toda vez que eu transfiro para o outro e para o diabo, eu não mudo. Eu só mudo quando eu assumo as minhas atitudes e responsabilidades. E eu sempre peço para eles repetirem comigo. A primeira pessoa que precisa mudar sou eu. A primeira pessoa que causa problema sou eu. A primeira pessoa que precisa ser transformada sou eu. Se todos pensassem assim, não teria casamento com problema. Meu Deus, é verdade. Autorresponsabilidade, né, pastor? Exatamente. O senhor pediu sabedoria a Deus, né, pastor? O senhor pediu. Oh, que bênção, muita sabedoria de Deus aí. Pastor, termina esse momento com a gente, orando aqui. O senhor está falando para Franca, o senhor está falando para a cidade que está sendo alcançada. Então, o senhor não tem noção do que significa esses minutos do senhor aqui com a gente. Queria que o senhor liberasse uma oração, uma palavra, porque a unção que você respeita é que você vai ter. Então, a gente quer aproveitar esse momento do senhor aqui para ser um alcance para a nossa cidade, para as famílias desse lugar. Com prazer. Antes eu quero agradecer a pastora Vânia, a Paula. Obrigada, quero agradecer pastor. a todos os envolvidos na transmissão, tá bom? Agradecer ao pastor Wilson por ter trago esse convite. Ele te mandou um beijo aqui. É uma alegria participar, então. Eu quero orar assim com vocês, tá? Eu quero orar abençoando a cidade de Franca e todos aqueles que acompanham a programação de vocês. Vamos lá. Amém, amém. Pai, obrigado pelo privilégio de poder estar passando esse tempo junto com a pastora Vânia, a Paula e todos os envolvidos e poder ministrar esta palavra ao coração de todos
da audiência desta programação tão importante. Pai, nós estamos dito aqui que a família é o nosso maior patrimônio. Nós temos dito que o casamento, ele é a espinha dorsal da família. Sim. O que significa dizer que quando o casamento vai bem, a família vai bem. Amém. Pai, casamento e família são projetos que nasceram no teu coração. E é provável que nós estamos falando para muitos casais que estão vivendo tempos de tempestade no relacionamento, tempos de turbulência no relacionamento. Agora, revela a eles aonde é que está o problema, onde é que está a brecha, onde é que está o ponto que precisa ser tratado e trabalhado. Espírito Santo, Espírito que fala, Espírito que conhece o que nós não conhecemos, que sabe o que nós não sabemos. Espírito de verdade, Espírito de graça, Espírito de amor, age na vida desta mulher, age na vida deste homem, age na vida deste casal, que se estabeleça a paz. Nós repreendemos todo espírito de conflito, de discórdia, de confusão, de guerra. Nós repreendemos todo espírito de perturbação e ministramos a paz nesta casa. Ministramos a alegria nesta casa. Ministramos amor nesta casa. Ministramos a bondade do Pai nesta casa. Senhor, que todos que estão nos assistindo, dentro de poucos dias, possa compartilhar um grande milagre. Amém. Pai, que a casa seja lugar de bênção, de comunhão, de harmonia, lugar de libertação, que haja cura acontecendo na mente, cura no corpo, cura na alma, cura para o espiritual. E nós vamos te glorificar por isso sempre. Amém. Nós oramos a tua bênção sobre a vida da pastora Vânia, Senhor, sua família, sua casa, a igreja em sua responsabilidade, todos que trabalham com ela, a tua bênção. Amém. Nós pedimos que seja assim, Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Amém, Deus. pastor, muito obrigada. Como que é a sua mentoria para líderes, pastores, como que é? É uma contratação do seu trabalho de mentoria? Como que funciona? Rapidinho. Veja só, por exemplo, nós vamos ter agora, na semana que vem, uma mentoria no Zoom, né? Então, nós estamos esperando 500 pastores para um tempo de mentoria. Depois, nós recebemos um grupo de pastores aqui no Espaço Homo Família. 30 casais de pastores que passam 4 dias comigo recebendo mentoria. E para alguns pastores, eu dou mentoria individual. Entendi. Vou entrar em contato com o senhor aí para a gente entrar no Zoom e receber mais dessa mentoria, porque é bênção demais, pastor. Que bom, que bom. Tá? Muito obrigada. Esperamos que aconteça um tempo do Senhor vir aqui na nossa casa de oração. É verdade. Amém. Tá super convidado. Vai ser uma alegria grande. Ai, que bom, pastor. Muito obrigado. O senhor é uma lindeza com a sua esposa. Uma bênção mesmo. Eu quero agradecer. E uma honra ter o senhor aqui, né? E que a gente vai ter esse prazer de ter vocês aqui. Obrigado, foi um prazer grande. Um abração a todos aí. Deus abençoe. Amém. Amém. O próximo da sua família a estar aqui conosco vai ser o Douglas. Que bom, que bom. A Paulinha tá cercando. Fala, Paulo, Douglas, só Douglas. falta ele. Agora a família Gonçalves fica completa no nosso mesmo, programa. Verdade. Pastor, muito obrigada. Deus abençoe. Tá, um abraço. Tchau, tchau.